Continuando, e agora para terminar esse módulo, essa unidade, vamos falar sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu me estendo um pouquinho mais nas empresas públicas e falo mais rapidamente sobre as sociedades de economia mista, porque quase todas as regras que se aplicam às empresas públicas são replicadas à sociedade de economia mista. A principal distinção entre a sociedade de economia mista e a empresa pública é o patrimônio. O patrimônio da empresa pública ele tem que ser 100% pertencente a um ente público. E a sociedade de economia mista tem que ter parte do patrimônio, a parte das ações com direito ao voto, ou seja, o controle da entidade tem que estar sobre a mão de um ente público. Mas a parte das ações pode ser colocada à venda e pode pertencer a entes privados, a pessoas privadas. Então, primeiro eu vou falar das empresas públicas. Empresa pública também estava previsto no decreto 267, lá no artigo 5º. Inicialmente, da mesma forma, ela tinha uma previsão, e agora, atualmente, a previsão constitucional é um pouquinho diferente. Mas, basicamente, o que uma empresa faz? Uma empresa, ela realiza alguma atividade empresarial que objetiva gerar lucro. Empresa pública também. Por mais que o objetivo por si só não seja o lucro, para dizer que ela é eficiente, que ela está cumprindo também a sua função social, ela vai gerar lucro. Por isso que a gente vê, inclusive, os grandes bancos públicos gerando enormes lucros. Então, a definição legal, artigo 5º. Empresa pública é uma entidade dotada, obviamente, de personalidade jurídica de direito privado, porque ela vai competir com outros entes privados, então ela não pode ter as mesmas amarras nem as mesmas prerrogativas dos entes públicos, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração da atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência, ou seja, por necessidade ou por conveniência, ou seja, porque o Estado quer realizar uma determinada atividade, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Essa também é uma outra distinção da empresa pública e da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista tem que adotar uma única forma, que é a sociedade anônima, que é um tipo societário. Vocês não estudaram tipos societários, mas existem diferentes tipos de formação de uma sociedade. A sociedade de economia mista precisa ser uma SA. Isso não significa que as empresas públicas não possam ser também SAs. Geralmente são. Hoje em dia, a gente tem uma regulamentação mais de acordo com a realidade. Teve uma lei, a Lei 13.303, que foi uma lei bastante interessante, assim, até à medida que vocês considerem ler legislação interessante, né? Isso, confesso que não é algo muito interessante, porque as pessoas estão no domingo à tarde, agora um sol, trancado em casa, falando sobre a Lei 13.303 ser uma lei interessante. Mas ela é interessante porque ela criou mecanismos de compliance empresarial para as empresas públicas, ou seja, de forma de controle dos recursos, dos dirigentes. Ela tenta uniformizar e proteger as empresas dos governantes. Os governantes são passageiros e as empresas permanecem. Elas são do Estado, tem dinheiro público investido ali. Então, essa lei ela serviu para tentar proteger um pouco essas empresas. Ela veio como resposta a todas as operações que ocorreram no país recentemente relativo a grandes empresas, tanto públicas quanto privadas, né? Estou falando dos casos de corrupção. Não vou falar de nenhum caso em específico, mas, no geral, em razão da corrupção que permeou essas empresas e o uso indevido dessas empresas. Então, o artigo 3º define, ou redefine, ele atualiza a definição de empresa pública e diz que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei. Então, a empresa não é mais criada por lei, ela é autorizada a criação. Para criar uma empresa, tem que registrar os atos constitutivos na junta comercial. Empresa pública é a mesma coisa, é uma empresa. Com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.
E é interessante que é incluído um parágrafo dizendo basicamente que o patrimônio tem que ser, realmente continua tendo que ser 100% público, mas ele não precisa ser de uma única pessoa. Então, outras pessoas de direito público podem fazer parte dessas entidades. Então, eu posso ter cotas numa empresa pública, posso ter cotas da União, do Estado e do município dentro de uma empresa, e ela continua sendo pública, porque todo o patrimônio continua ainda sendo público. Eu falei sobre a autorização, está aqui, tá? Artigo 37, inciso 19, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista, que é o que a gente está falando agora. E para criar subsidiárias dessas empresas, ou seja, para criar uma empresa, como se fosse uma filial, eu preciso também de autorização legislativa específica. Tem um caso que foi discutido no STF há um tempo atrás, que envolvia a Petrobras, criação de subsidiárias da Petrobras. Só que, porque se entendia que era ilegal, só que a lei de criação da Petrobras já previa a possibilidade de que ela criasse subsidiárias. E aí se entendeu que estava cumprido o requisito legal, então deram ser criadas subsidiárias. Assim como a participação dela em qualquer empresa privada. Então, se eu quiser que uma empresa pública tenha cotas, seja proprietária de cotas, né, participe numa outra empresa, precisa de autorização legislativa. Eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem, alguns exemplos de empresas públicas. A Infraero, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Embrapa, hospitais, alguns hospitais são empresas públicas, BNDES, e basicamente para quais áreas são criadas as empresas públicas? Petróleo, bancos, energia, ferrovias, habitação, água, basicamente para prestar serviços de interesse público, de interesse de grande relevo coletivo, e principalmente para suprir, pelo menos inicialmente, serviços em qual a iniciativa privada não conseguia dar conta, ou até para regular esses setores. E por que a gente tem bancos públicos? Para regular a economia também. É um mecanismo de regulação da economia. Lembrar que a lei não cria a empresa e que não basta a lei. Eu tenho que ter uma lei e depois os atos constitutivos para que essa empresa passe a existir. E aqui eu trouxe um exemplo dos atos, de como é a constituição de uma empresa, que no caso a SC Gás. SC Gás, estou colocando mão na tela achando que vocês estão vendo. A lei de autorização foi a lei 8999 de 93. Não sei se quando eu coloco o mouse aparece. Vai aparecer no vídeo, espero que sim. Aqui, lei de criação, lei 8999 de 93. E a criação foi no ano seguinte, foi a data da Assembleia Geral de Constituição. Estatuto registrado na JUSESP, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em 94, um ano depois. Teve uma lei, autorizou, em 94 foi efetivamente constituída essa empresa. Características: direito privado, tá? Ela tem que ter personalidade jurídica de direito privado, porque ela vai competir no mercado, ela não pode ter prerrogativas especiais. A forma de contratação, eu vou falar isso mais à frente, mas a forma de contratação, as questões tributárias, tudo isso é como se fosse qualquer outra empresa privada. É CLT, tanto que quando tem os dissídios, né, dos bancários, por exemplo, não existe uma diferença entre quem trabalha na Caixa e quem trabalha no Santander. Todos, o dissídio é coletivo, ele se aplica a todas as empresas daquele setor. Forma societária da empresa pública. Não existe limitação. Isso é importante lembrar que quem determina isso é a União. Então, a União pode criar novas formas societárias e os estados e municípios podem replicar essas formas societárias. O município não pode criar uma forma nova de sociedade. Que é isso que eu estava falando agora, de quem a competência para legislar sobre direito civil, compete à União, então a União vai poder criar formas diferentes, posso criar por meio de lei, né, autoriza a criação de uma empresa pública com uma forma societária diferente das existentes até então, e os estados e municípios podem replicar. O capital dessa empresa, o quadro societário, é composto apenas por pessoas de direito público. O objeto social, ela tem um objetivo prestacional, ela vai prestar um serviço público ou desenvolver uma atividade econômica propriamente dita. Já vou tratar dessas distinções. Mas importante,
Isso para tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista. Ela não tem poderes regulatórios e não exerce poder de polícia administrativa. Ou seja, não pode ter poder de polícia e não pode ter poder regulatório. As multas, as restrições impostas por uma empresa pública, elas são restrições contratuais, no máximo. Então, se eu tenho uma dívida no Banco do Brasil, ele não pode me impor uma multa que não seja uma multa contratual, por exemplo. Não existe a previsão contratual para que o Banco do Brasil, se eu não sou cliente do banco, ele não pode fazer nada contra mim. Né? Ele não pode vir na minha casa dizer que minha casa está irregular, me aplicar uma multa, não pode... tem que existir um vínculo específico, contratual, e o máximo que essa empresa vai poder fazer é o mesmo que qualquer outra empresa privada vai poder fazer. Vai escrever meu nome no SPC, no Serasa, e vai ajuizar uma ação para tentar executar um contrato. Então, quando que o Estado explora a atividade econômica? Eu estava falando sobre os objetivos da empresa. E aqui está estabelecido na Constituição. Em salvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. E qual é a lei que definiu isso? A Lei 13.303. É uma lei bem recente, 2016. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização de interesse coletivo ou de atendimento a imperativo de segurança nacional expresso no instrumento de autorização legal para sua criação. Então, quando for criada, quando o legislativo entender que precisa criar uma empresa, ele vai dizer para que essa empresa está sendo criada. Parágrafo primeiro aqui dá uma ideia, né? A realização do interesse coletivo de que trata esse artigo deverá ser orientado para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa e pela sociedade de economia mista. Então, para regular a economia, para bem alocar os recursos econômicos, eu posso criar uma empresa. Teoricamente, eu não posso criar uma empresa para qualquer coisa. Eu não posso criar uma empresa. Posso criar uma empresa para construir casas populares? Posso. Posso criar uma empresa com objetivo para construir prédios comerciais? Para quê? Bom, é para a população de baixa renda, para incentivar a economia. Tá. Agora, se for simplesmente para que o Estado tenha lucro com a construção, não. Ele está simplesmente competindo no mercado com outra instituição com um objetivo único e exclusivo de lucro. Não faz sentido. Você pode estar me perguntando, tá, mas e os bancos? Primeiro que os bancos não foram criados agora. Talvez seja muito difícil pensar em criar um banco agora, um banco novo agora. Para quê? Quando eles foram criar o Banco do Brasil, por exemplo, vocês já viram os códigos das instituições? O Banco do Brasil é o Banco 001. Foi o primeiro banco que existiu no Brasil. Então, ele veio suprir realmente uma necessidade. Precisava de um sistema bancário, precisava da bancarização. Quando nós tratarmos agora no próximo módulo sobre serviços públicos, eu vou falar novamente sobre isso. Por que o Estado toma para si a prestação de alguns serviços e outros não? Basicamente, é porque existia uma necessidade. Vocês podem questionar a necessidade hoje. Hoje eles têm uma função regulatória importante. Aqui tem uma distinção também entre estatais que prestam serviços públicos e estatais que desenvolvem atividade econômica. Que distinção é essa? É a distinção sobre as restrições e o que essa empresa pode ter ou não ter de vantagens. Tá? Então, estatais prestadoras de serviço público, estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito. As sociedades de economia mista e empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do artigo do disposto da parágrafo 1º do artigo 173, ao regime próprio das empresas privadas. Que regime é esse? E esse regime não se aplica às que prestam serviço público, né? Eu vou falar mais à frente. Artigo 173, parágrafo 1º. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, uma empresa pública que concorre com uma instituição privada, ela tem que ter os mesmos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ela não pode ter nenhuma obrigação, nenhuma vantagem
em relação àquela outra empresa. Nenhuma obrigação diferente, nenhuma vantagem diferente. Lembrar, então, elas não podem gozar de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao setor privado. Claro que se o setor privado tem algum privilégio, a instituição pública que presta aquele serviço também vai ter esse privilégio, mas ela não pode ter, eu não posso ter imunidade tributária, eu não posso ter prazo em dobro no processo para uma empresa pública, não faz sentido. Ela ela que se vire para dar conta e para competir no mercado, senão ela teria uma vantagem excessiva em relação às outras instituições, seria uma desigualdade no mercado. O que acontece é que algumas empresas que prestam serviços públicos, elas acabam tendo, acabam se subordinando, isso é um entendimento jurisprudencial, ao regime próprio das autarquias. Então, volta ao que eu falei antes lá no outro vídeo. Mais importante do que saber o nome da instituição é saber o que ela faz, de onde vêm os recursos dessa instituição, ou seja, a folha é paga como? Bom, a folha é paga pelo Estado. O Estado injeta dinheiro naquela empresa pública. Então, ela não se mantém por conta própria. Então, o servidor, o empregado que trabalha naquela instituição, ele não pode ganhar acima do teto remuneratório, por exemplo. Um dirigente do Banco do Brasil pode. Um dirigente da Caixa pode. Por quê? Porque o lucro que aquela empresa gera permite que os empregados ganhem acima do teto remuneratório. Não posso ter uma pessoa ganhando 50 mil trabalhando numa empresa pública. Isso não existe restrição quanto a isso. Agora, se essa empresa pública ela é sustentada pelo Estado, ou seja, se o Estado abre os seus cofres para pagar a folha, é evidente que aquela pessoa tem que estar sujeita ao limite de teto remuneratório. É a mesma coisa em relação às imunidades tributárias. Se o Estado está injetando dinheiro, é óbvio que essa empresa tem que ter imunidade. Não faz sentido o Estado pagar a folha, o Estado sustentar uma empresa e ela ter que pagar imposto numa cidade ou para o Estado. Não faz nenhum sentido. Então, é isso que fala nessa decisão aqui sobre a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à autarquia e empresa pública que presta inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos, não distribua lucro ou resultados direta ou indiretamente a particulares ou tenha por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público. Então, mesmo uma sociedade de economia mista, desde que ela seja uma sociedade de economia mista que não tenha patrimônio privado, ela também pode ter uma imunidade tributária. Eu já vi decisões nesse sentido também. Por quê? Porque o patrimônio dela continua sendo 100% público. O fato de ela ser uma sociedade de economia mista não significa obrigatoriamente que ela tenha aberto capital, e sim que ela pode abrir o capital, ela pode vender ações. Só que se ela não vendeu, se o patrimônio continua todo sendo público, a ela eu posso estender essas imunidades desde que ela receba dinheiro público, que ela não distribua lucros. E aí vocês vão ver que às vezes a empresa ela é criada como uma sociedade de economia mista, mas na realidade ela realiza uma atividade tipicamente estatal lá, sem lucro, com prejuízo às vezes, né? Então, a ela tem que se estender esses benefícios. E aqui entra essa distinção, eu acabei, na verdade, falando antes, entre empresa pública independente e dependente. Independente é aquela que não precisa receber recursos para o custeio ou para a folha, e a dependente é aquela que recebe recursos do ente controlador para o custeio e para a folha. O Estado tem que injetar dinheiro nela. A diferença vai estar em restrições da lei de responsabilidade fiscal e no teto remuneratório. Dei uma lida depois nesses artigos, eu já basicamente falei deles. Algumas outras distinções dessa entidade para as fundações e para as autarquias. Os credores da empresa, eles não estão sujeitos a precatório, então se eu tenho crédito com uma empresa pública, eu não vou estar sujeito a uma lista de precatório, tá? Eu vou ajuizar uma ação, vou pedir penhora, e eu posso pedir penhora de bens, por exemplo, dela, desde que eles não estejam afeitos à prestação de um serviço público. Que aí entra um outro problema. Mas aí pode ser tanto empresa pública ou privada. Por exemplo, eu pedir a penhora do ônibus. Não dá. Um ônibus que presta serviço público. Não posso pedir para que aquele bem seja bloqueado, porque aquele bem é necessário à coletividade, à prestação de um serviço público. Mas aí não tem a ver com a natureza da empresa, e sim com a natureza do bem em si. Eu posso pedir bloqueio das contas.
numa empresa pública sem problema nenhum. E isso é bem comum, né? Eu vou pedir se eu tenho um crédito com o Banco do Brasil, o que eu vou pedir? Eu vou pedir dinheiro. Eu vou pedir bloqueio, vou pedir um bastante-ajude. Devedores da empresa. Falta competência para constituir unilateralmente títulos executivos. Então, uma empresa pública não pode fazer constituição no título executivo. Então, não pode emitir uma certidão e executar diretamente um título. Não vai ter prerrogativa própria da Fazenda Pública, não tem prazo em dobro, não tem diferença nenhuma. Não tem poder coercitivo, auto-executório ou presunção de legitimidade de seus atos também. Todas aquelas características tipicamente estatais dos atos administrativos não se aplicam às empresas, elas são empresas. Tem uma distinção da Justiça Federal, já falei isso para vocês também, acho que antes, ou falei ao vivo, agora não me recordo. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na questão de autora, res, assistentes ou oponentes. Empresa pública federal, tá? Sociedade de economia mista, não. Então, se eu tenho uma ação contra a Caixa, competência da Justiça Federal. Se eu tenho uma ação contra o Banco do Brasil, Justiça Comum. Mesmo que seja o mesmo tipo de ação. Qual é o mínimo de direito público que essa instituição tem que ter? Eu não falei para vocês, mas eu preciso fazer concurso, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu fiz um concurso público. Eles podiam me demitir sem motivos? Tese não. Eu tenho que responder a um processo, mesmo que não seja o mesmo processo dos estatutários, eu tenho que ter um processo, tenho que observar os princípios constitucionais, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, tudo isso tem que ser observado dentro da empresa também. Essa empresa não vai se sujeitar à falência, isso está previsto na própria lei de falências. Então, se eu tenho um crédito, eu não posso pedir a falência daquela empresa, ela não pode entrar em processo falimentar. O único modo de extinguir uma empresa é pela mesma forma pela qual ela foi criada. Se ela foi criada por autorização legislativa, ela tem que ser extinta por autorização legislativa também. Por isso que o executivo, por exemplo, não pode. Vocês viram lá o Paulo Guedes dizendo, não, vamos vender tudo. Para extinguir uma empresa pública, também precisa de autorização legislativa. Não é uma decisão que caiba ao executivo, exclusivamente. Bom, eu falei que ia passar rapidamente. Essas são as principais características. Então, eu sei que é um conteúdo com muito detalhe, mas essas são as principais características das empresas públicas e também das sociedades de economia mista. E para falar sobre sociedade de economia mista, eu sempre passo um texto para vocês. Eu vou tentar colocar no link abaixo. Até foi pedido por uma colega que eu colocasse, quando eu faço referência a algum vídeo ou algum material, colocar o link na descrição. É que eu não sou muito blogueiro, não sou muito, né? Não tenho muito essa manha, mas eu escuto aos pedidos. Eu vou tentar colocar lá esse texto que ele fala um pouquinho sobre as empresas públicas, sociedades de economia mista no geral, e ele fala sobre a Petrobras. Eu faço essas perguntas. Depois tentem responder a partir da leitura do texto. O que é uma sociedade de economia mista? Também estava prevista lá no decreto de 267. Ela é uma empresa, né, uma forma empresarial. E o que diferencia ela da empresa pública? O patrimônio. Ela pode ter patrimônio privado. O que precisa ter? 50% das ações com direito ao voto, ou seja, do controle daquela instituição, tem que permanecer com o ente que criou essa instituição, que vai ser a União, o Estado ou o município. E ela tem que ter uma forma específica societária, que é de SA, que é Sociedade Anônima. O que é uma sociedade anônima? Vocês vão estudar isso em direito comercial, eu acho. As formas societárias. E caracteriza-se como uma sociedade de capital, que significa que o vínculo societário não se funda no chamado affectio societatis. O que é affectio societatis? É a vontade de se associar. São pessoas se associando. Não. É um patrimônio que é criado e dividido em cotas. A Lei 13.303 também faz referência. Vocês vão ver ali que é mais ou menos a mesma coisa da empresa pública. A única diferença é que as ações com direito a voto têm que permanecer 50% mais um com o ente que criou.
50% mais um é incorreto, né? Tem que ser a maioria, é isso que a lei fala, maioria. É 50% mais um, pode ser 50% mais 0, 1. Características, objeto social, exploração da atividade econômica ou prestação de serviço público, mesma coisa. Regime jurídico, também não existe distinção da empresa pública, são estatais, né? São duas vertentes da estatais. Se ela tem que gerar lucro ou não, na verdade, tem que gerar lucro porque o objetivo dela é gerar lucro. Se ela está gerando lucro, ela é eficiente. E não se permite transferência de riqueza sem autorização legislativa. Se eu criei uma empresa, eu não criei uma empresa para transferir riqueza. Aqui tem algumas súmulas que são aplicáveis especificamente às sociedades de economia mista. Falando, por exemplo, sobre o foro, ela não tem foro na Justiça Federal, ela tem foro na Justiça Estadual. Questões trabalhistas, questões fiscais são as mesmas, mesma coisa das empresas públicas que eu já falei. E basicamente isso, assim, não tem muito o que diferenciar, tirando a questão do capital e da forma de criação, certo? E aí encerramos esse módulo e essa semana discutimos, se tudo der certo, o resto do conteúdo. Até mais.